Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica, para mais uma aula. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que traz o título O Ministério de Eliseu. Nós estamos fazendo uma série de estudos no livro dos Reis e chegamos nos profetas, passamos pelo profeta Elias e agora estamos no profeta Eliseu. E o tema de hoje é o serviço de Eliseu, o ministério, é o serviço, né, que Eliseu praticou. E Eliseu foi um profeta que ministrou por cerca de 60 anos. Na lição anterior, está gravado, está aqui neste canal, você pode assistir. Nós mostramos essa cronologia da vida de Eliseu, como ele profetizou por cerca de 60 anos, baseado nas datas dos reis que ele esteve profetizando ao seu lado. Então hoje vamos aprender um pouco mais sobre o ministério de Eliseu e a ênfase estará focada em 3 milagres que Deus realizou por meio deste profeta. Então estejamos atentos, pois é uma lição preciosíssima, né? Com esse tema do ministério de Eliseu. Pois, como cristão, cada um tem um ministério a desenvolver e nos espelhamos nos heróis da fé, naquilo que eles legaram para nós com suas vidas, com a sua maneira de ser e de agir no mundo, servindo a Deus, glorificando ao Senhor. O nosso textuário nos diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, que era Jorão, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. É interessante que nós vamos estar vendo no capítulo 1 desta lição que o rei de Israel fará uma aliança com o rei de Judá, que é Josafá. E no meio do caminho ele vai fazer esta pergunta. E se nós atentarmos para a Bíblia Sagrada, o rei Josafá era um homem temente a Deus. Diferente de Acabe e de seus filhos, sempre com o coração intermitente, oscilante, vacilante, né? Mas estava como as ondas do mar, para um lado e para o outro. Uma hora servindo a Baal, outra hora querendo servir a Yahvé. Mas o rei Josafá era um homem temente a Deus. E nós podemos ver que quando ele fez uma aliança com Acabe, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, e nessa aliança ele foi atacar Ramote de Gileade, o texto sagrado nos diz, pela primeira vez, no capítulo 22, versículos 5 e 7. Primeiro livro dos Reis, 22, 5 e 7. No 5 diz assim: E Josafá falou, mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. É o que ele diz para o rei Acabe. Eu peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor. Versículo 7. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Surgiram muitos profetas para falar ali, e muita gente falando em favor de Acabe, mas sem nenhuma demonstração da inspiração de Deus, e ele percebeu e conheceu e disse: porventura não há nenhum profeta do Senhor para que consultemos? Aí o rei Acabe se rende e diz: tem um, mas ele só fala mal de mim, que era Micaías. Mas passados anos, pois o rei Josafá ele começou a reinar no 4º ano do rei Acabe. Ele reinou por 25 anos. E ele fez aliança com Acabe, com Acasias e agora com o filho de Acasias. Já pensou? E vai fazer também aliança com Jorão. E mais uma vez ele faz essa pergunta numa aliança. Eles estão no deserto, eu vou mostrar aqui no mapa, você vai ver onde é que eles estão. E ele faz essa pergunta:
não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele. O profeta tem que ser do Senhor para se consultar ao Senhor. E alguém respondeu, está aqui, no meio da multidão do exército dos 3 reis, estava o profeta do Senhor, que era conhecido e reconhecido por deitar águas ou derramar águas nas mãos do profeta Elias. E está aqui Eliseu, filho de Safate, identificado pelo nome do pai, que derramava água sobre as mãos de Elias. Eliseu era um agricultor, fazendeiro, morava com seu pai, e quando o profeta Elias o alcançou, ele estava na 12ª junta de bois, ou seja, tomando conta, guiando um arado na 12ª junta de bois. Eram juntas porque era um terreno grande, e precisava de mão de obra intensa, e aí exigia, e quem tinha condições investia em muitos arados, em muito gado de serviço. E ele estava na 12ª junta de bois, o que indica que era um homem próspero, e Deus o chamou para derramar águas nas mãos de Elias. Sair de uma missão, de uma zona de conforto, de um status maior, para assumir uma missão dessa, servir os outros. E o texto sagrado nos diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. É tão interessante que o texto sagrado ele já aparece para nós com essa expressão. Se você acompanha aqui comigo, você verá. Capítulo 19, vamos lá. Capítulo 19 do livro dos Reis, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Versículo 21 agora. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Veja que desde a sua chamada, que ele começou a servir. E se Elias teve um ministério de 24 anos aproximadamente, de ministério profético, e se esse episódio se deu na metade do seu ministério, ou bem no início, pode ser que Eliseu tenha o servido por cerca de 15 a 12 anos, porque houve fome, teve os 7 anos da seca, aliás, os 3 anos e meio. Então, fazendo uma média aí, pode ser que ele tenha servido a Elias por cerca de 15 anos. Certo? Então, e ficou conhecido por esse serviço. Mas chegou a sua hora de assumir o ministério de profeta. E é tão interessante que Elias, o profeta, era conhecido como o homem de Deus. Elias é conhecido como o homem de Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, eu vou dar só esse exemplo aqui para ganhar tempo. Capítulo 1 do segundo livro dos Reis. Veja comigo, acompanhe o texto sagrado. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Se você pegar nessa sequência do versículo 9 em diante, ele diz assim: em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus. Versículo 10. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Versículo 11. E o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus.
versículo 12. E Elias respondeu: se sou homem de Deus. E aí o texto continua. O versículo 13 diz que um outro chegou, caiu de joelhos e implorou a Elias: homem de Deus. Então, Elias era conhecido e reconhecido também por este título de homem de Deus. E não é de estranhar que o ministério de Eliseu será marcado por milagres extraordinários e ele também ficará conhecido como o homem de Deus. O próprio Eliseu receberá esse título que era de Elias. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Capítulo 4, segundo livro dos Reis. Servia, deitava água nas mãos, mas recebeu a sua herança espiritual. Aprendeu com seu mestre, que era um homem de Deus, conhecido como homem de Deus. Então, capítulo 4, versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai vendo o azeite. Esse capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ele traz a história que nós vamos estar vendo um pouco sobre ela aqui, da viúva, né? Versículo 9 diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Além da palavra homem de Deus, o adjetivo de santo foi adicionado aqui. No versículo 16 desse mesmo capítulo 4, e ele disse: por volta desta época do ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E era assim que Eliseu era conhecido. No versículo 21 desse mesmo capítulo 4, ela subiu ao quarto do homem de Deus. Veja que esse é o nome que ele é reconhecido. 22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Versículo 25 do mesmo capítulo. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Versículo 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte. E versículo 40 do mesmo capítulo. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E aí sucessivamente, né, de forma ininterrupta, o versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães. Então, é sempre homem de Deus. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: e nós vamos encontrar para Eliseu muito mais o título de homem de Deus do que para Elias. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei estava rasgando as vestes, aqui é a história de Naamã que vamos estudar, Eliseu, o homem de Deus. Versículo 14 do capítulo 5. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Tem muitas outras referências para citar sobre o homem de Deus, versículo 15, versículo 20, capítulo 6, versículo 6, versículos 9, 10, 15, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 13, quando ele morre, sempre chamado de homem de Deus. É belo porque começa com esse texto
alguém respondendo que Eliseu é reconhecido como alguém que serve. E ele também é reconhecido como o homem de Deus. A verdade prática nos diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Deus, o Espírito Santo, Jesus não estão presos a conceitos humanos, nem ao tempo, como se ele fosse o Deus do passado, apenas um Deus das histórias que está lá no texto. Ele é um Deus vivo e ativo e operante. Então não existe milagres que ele não possa fazer. Ele é o mesmo. E opera por meio de seus servos. O objetivo geral desta lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu, ou que Deus operou por meio de Eliseu, como confirmação de seu ministério profético. Evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva com os 2 filhos. E terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Era um homem de fé também. E é notório isso, que ele é um homem de fé. A nossa introdução diz que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles. Primeiro, o milagre das águas, que alagaram vales sem que houvesse chuva, nem vento nem chuva. A multiplicação do azeite da viúva com 2 filhos e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Eliseu ficou conhecido pelos milagres que realizava. Ele era chamado de Santo Homem de Deus, o servo de Elias, mas também o homem dos milagres. No 2º livro dos Reis, capítulo 8, você acompanha comigo aqui, capítulo 8, versículo 4, diz assim: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Queria saber, porque ele ouvira falar que Eliseu era um homem usado por Deus, realizando milagres. Conte-me todos os prodígios. A outra tradução diz todos os milagres. Outra diz todas as maravilhas que Eliseu realizou. Então Eliseu era reconhecido por essa habilidade de realizar milagres, ou Deus realizar por meio deles. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve essa alternância de reis bons e maus. Os bons são aqueles, caracterizados como bons, que temiam ao Senhor, que buscavam os mandamentos do Senhor, que seguiam a orientação dos profetas. E os maus são aqueles que seguiam os desejos malignos do seu coração, se entregavam à cultura de Canaã, ao politeísmo e prestava devoção aos deuses, agia de forma desumana com os seus compatriotas, e esses reis foram reprovados. A Bíblia faz questão sempre de citar os reis com essa característica, porque a história é narrada do ponto de vista divino, que esses reis estão debaixo do controle de Deus. Então, no 1º livro dos Reis, você pode acompanhar comigo, capítulo 15, 1º livro dos Reis, veja como já vai descrevendo isso aqui. 1º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 26, diz assim, 15, 26. E fez o que o Senhor reprova. Isso aqui é Jeroboão. Andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer.
Aliás, Nadab, filho de Jeroboão, Nadab. Então ele já fez o que o Senhor reprova, é um rei mau. O versículo 34 desse mesmo capítulo diz, em relação ao rei aqui, aqui é o rei no terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Baza, filho de Aías, tornou-se rei sobre Israel. Então é Aías. É Baza, o filho de Aías. Está falando de Baza. Versículo 34. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Capítulo 22, versículo 52. 22 e 52 do mesmo livro, primeiro livro dos reis, está escrito em relação a Acasias, filho de Acabe. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. E aí há uma lista infinita no Antigo Testamento dos reis perversos que foram registrados por conta de seus pecados. De igual modo, nós temos uma lista para os reis que fizeram aquilo, andaram nos caminhos de Davi, serviram ao Senhor. Há sempre uma descrição também. E nós temos aqui Josafá, que é um rei temente a Deus, reconhecido pelo seu temor ao Senhor, e o rei Jorão, que é filho, o descendente de Acabe, que é um homem perverso esse daqui. E a Bíblia fala dele como um homem perverso. Então, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. O rei Josafá, ele reinou 25 anos, está escrito no primeiro livro dos reis, capítulo 22, 42. Deixa eu ver, 22, 42, Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zuba, filha de Sili. Então, ele reinou 25 anos. E o texto também vai nos dizer que ele começou a reinar no 4º ano do rei Acabe. Ele começou a reinar no 4º ano do rei Acabe. Versículo 41. Josafá, filho de Asa, tornou rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Se Acabe reinou por 22 anos, Acabe está registrado, e ele começou a reinar no 4º ano de Acabe, logo ele reinou 18 anos paralelamente a Acabe. Acabe no norte e ele no sul. E ele fez aliança com o rei Acabe também. E deu errado. Depois Acabe morreu e o filho dele, Acasias, começou a reinar, reinou por 2 anos. Então, ele tem 18 ao lado de Acabe, com 2 ao lado de Acasias. Ele também fará uma aliança com o rei Acasias. Na lição anterior, nós mostramos essa aliança. Construíram navios e foram investir na região de Ezion-Geber, que é justamente aqui. Os navios partiam daqui, do Golfo de... isso aqui é onde está a cidade de Eilat hoje em Israel. É o Golfo de Acaba. Então, esses navios, eles naufragaram aqui, porque o Senhor reprovou a aliança de Josafá com Acasias. E agora, mais uma vez, ele faz uma aliança com Jorão, rei de Israel. Veja só, Jorão está aqui em Samaria e ele quer lutar. Se ele passou 18 ao lado de Acabe, 2 ao lado de Acasias, então ele vai passar 5 anos ao lado de Jorão. Veja só, 5 anos ao lado de Jorão. E
ele vem de um processo de alianças com essa família de Acabe, que não é brincadeira, né? E, mais uma vez, por pouco ele não foi reprovado por Deus com essas alianças que ele fez. Então, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca e em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O rei de Edom, dos Edomitas, tá aqui, ele prestava o seu tributo a Judá. Nos dias de Salomão, tanto Edom quanto Moabe, conquista de Davi, pagavam tributos a Israel. Depois do reino dividido, os moabitas pagavam somente ao reino do norte. E os edomitas ao reino do sul, a Judá. Então, o rei de Moabe agora, dos moabitas, o descendente das filhas de Ló, descendente de Ló, né? Edom é descendente de Esaú, e Moabe e Amon são os descendentes de Ló, as duas filhas de Ló. E ele se revolta agora com a morte do rei. Capítulo 1, versículo 1 de 2 Reis diz: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. E capítulo 3, versículo 1 em diante. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai, pois, havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Então, ele disse: não vou mais pagar imposto, não vou mais servir ao descendente de Acabe, porque quando muda o governo, então é uma oportunidade de promover a sua liberdade. De igual modo vai acontecer com os edomitas e Judá. Eles vão quebrar a aliança logo mais. Então, eles vão se rebelar da mesma forma. É o que o rei Jorão vai fazer agora. Ele quer, então, punir o rei de Moabe, para mostrar que o poder pertence a ele e que ele está no controle de tudo. O rei dos Moabitas é o rei Messa. Messa ou Mesa, como é reconhecido na história. É interessante que a arqueologia encontrou, no início do século XIX, a pedra moabita, como é chamada, ou a estela de Mesa. A estela, que é uma pedra, é a estela do rei Mesa. E nela está o nome do próprio rei dos moabitas, Mesa. Então, foram um dos primeiros achados arqueológicos, dando evidência da historicidade da Bíblia em relação à monarquia. Depois disso, desembocou uma série de pesquisas e tal. Então, foram achar, essa pedra foi encontrada por um dos beduínos no deserto. E os beduínos ficaram trabalhando em cima dessa pedra. Chegou o conhecimento em Jerusalém, que eles acharam essa pedra, era uma pedra com a escrita antiga nela, né? E se tornou um objeto de interesse da população, dos pesquisadores, dos compradores de relíquias e pessoas de museus também.
E um missionário inglês, Frederick Klein, ele correu para o deserto, chegando lá, pediu para fazer uma cópia do que estava escrito na pedra. E ele fez uma cópia gigante. E os beduínos pensando, o que será que tem nessa pedra? Será que tem ouro aqui dentro? Está todo mundo interessado nela. Esse interesse pela pedra. E decidiram, então, quebrar a pedra. E eles sabiam, tinham a técnica de fazer isso. Eles fizeram uma fogueira grande, colocaram a pedra em cima e colocaram água em cima para ela explodir. E de fato, ela explodiu, não tinha ouro nenhum. E foi um prejuízo terrível. Um achado tão extraordinário. Essa pedra ela foi recomposta, está no Museu do Louvre hoje. Essa pedra faz parte do Museu do Louvre e faz parte da história da humanidade. É um achado extraordinário. E provando que o rei Mesa de fato existiu e a Bíblia é altamente confiável historicamente. E aqui nós temos um fato, que o motivo do ataque é um motivo político, é de domínio de espaço. E só que o rei de Israel, Jorão, ele está em Samaria, e para ele atacar de forma surpresa aqui e para circular com o exército, ele poderia descer aqui, atravessar o Jordão e vir por aqui, ó, pelo norte. Mas ele sabia que havia cidades fortalezas aqui e seria difícil para ele atacar pelo norte. Então, o que ele pensou? Fazer um caminho mais extenso, pegando pelo sul, cortando o deserto e vindo. Só que ele teria que passar pelo país, pela fronteira de Judá. Então, ele propôs uma aliança com Josafá e Josafá aceitou. Josafá propôs uma aliança com o rei de Edom, que é vassalo de Judá, que paga imposto a Judá. Então ele foi. Só que quando eles chegaram aqui, você veja aqui que isso aqui é o Vale do Arabá. Está aqui o nome, Arabá. A Bíblia fala muito da região do Arabá. Esse vale que está aqui, isso aqui é o Mar Morto, o Mar de Sal, a 430 metros abaixo do nível do mar, o Mar Mediterrâneo, ele está abaixo do nível do Mediterrâneo. É uma das maiores depressões geográficas do planeta Terra, esse espaço. E aqui tem um grande vale que se estende, porque esse espaço aqui, ele divide-se com duas placas tectônicas, que é a placa da Arábia e a placa da África, que elas chocaram e fizeram isso. Aí fez um vale nessa região, isso há milhares de anos atrás. Existe essa depressão geográfica, né? Aqui acima você tem o Rift Valley, que começa lá do sul do Mar da Galileia, vai seguindo e continua aqui nesse Vale da Arabá. Então, eles saíram por aqui para cortar. Juntou com o rei de Edom. Quando entraram no vale do deserto, se perderam. E agora eles estão abaixo das montanhas de Seir, aqui uma cordilheira, que esse lado é o Planalto Oriental. Eles estão perdidos aqui sem saber o que fazer. E a predição de Eliseu é justamente para ajudar esses três reis, o rei Jorão de Israel, o rei Josafá de Judá e o rei de Edom, que está indo lutar contra os moabitas. E nesse momento Josafá vai então questionar se não tem um profeta de Deus para ser consultado. E o texto começa dizendo, capítulo 3, versículos 6 em diante. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Então, ele partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Veja só. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus soldados, os meus cavalos e os teus
serão um só exército. Essa mesma resposta ele deu a Acabe, Josafá. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Aqui é a estratégia militar. Por onde iremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Olha só, por aqui, pelo vale da Arabá. Essa é a proposta dele. E então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Essa região é muito quente, é árida, é difícil. E recebendo os ventos quentes da Arábia, o Kazinski, não deu outra, toda a água se foi, todo mundo consumiu, nem para animais, nem para seres humanos. E sem água não dá para ficar no deserto. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? O rei Jorão era tão pessimista, ou talvez consciente de seus pecados malignos, que já pensou: Deus nos reuniu para nos destruir. Só que Josafá era um homem temente a Deus. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Josafá era espiritual, era um homem de Deus. Então ele tem essa preocupação de consultar o Senhor. E alguém vai indicar que está aqui Eliseu. Naquele momento, Eliseu é identificado, mas Eliseu, ele não está favorável ao rei de Israel por conta de seus pecados. O profeta era muito íntegro, muito sincero e não coabitava com o erro do rei. E versículo 12, Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele, com Eliseu. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ele só consegue ver do ponto de vista negativo. Veja, foram encontrar Eliseu, olha o rei Jorão aqui, os cântaros sem água, alguns deitados no chão, os camelos aqui, olha, todos vencidos, o desespero tomando conta. Veja que imagem belíssima essa descrição do artista, descrevendo, e olha, então o profeta de Deus, ele vai dizer assim: então Eliseu disse, versículo 14 do capítulo 3 de 2 Reis: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Ele é reconhecido como servo de Elias, mas se identifica como servo de Deus. Que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista, um tocador de harpa, um tangedor para ele tanger as cordas. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região. Sem a ação dos ventos e sem chuva, o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria vitória sobre os moabitas.
Eu quero destacar aqui 3 coisas nesse texto que é elencado no próprio texto. Primeiro, ele deu ordem para os homens agirem. Veja o versículo 16, capítulo 3, 16. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Estão no deserto, cavem muitas cisternas nestes vales. Quer dizer, não tem água em lugar nenhum e ele manda cavar cisternas num vale deserto. Então, é desafiar a fé dos homens. Aí ele continua e diz assim, versículo 17: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Então, primeiro, a ordem para cavar. Depois, o milagre vem sem vento e sem chuva. Deus vai gerar água no deserto sem vento e sem chuva. Ele já tinha tirado a água da rocha para Moisés e o povo. E terceiro, a vitória sobre os moabitas, que é assegurada na sua palavra. Versículo 18. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará a Moabe nas suas mãos. E aí a ordem para aniquilar tudo, principalmente o serviço da agricultura, as cisternas de águas, era uma punição para os moabitas. Veja os versículos 19 em diante. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Esse milagre, ele acontece de forma extraordinária no horário da manhã do sacrifício lá do tabernáculo de Israel. É tão interessante que essa referência sempre aparece na hora do sacrifício. Na hora do sacrifício. Na hora do sacrifício da tarde, Jesus morreu. Tinha o da manhã e tinha o da tarde, os 2 principais que fechavam o dia. E na hora do sacrifício da manhã, veja aqui, versículo 20. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Ou seja, ela veio daqui, da direção de Edom para cá. Essa água. Mas veio no horário da manhã, provavelmente às 9 horas da manhã. O capítulo 2 da lição diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu coloquei esse aumenta aí entre aspas, porque para não ficar aquela ideia que foi Eliseu que realizou, mas que o milagre foi realizado por meio dele. Certo? Então, a situação das viúvas em Israel. Esse era um momento em que a viúva tinha pouca proteção com a morte do marido. Antigamente não tinha, se o homem não fosse rico, não tivesse muitos bens para lhe assegurar o futuro e não soubesse administrar, por isso que a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela ri do futuro, porque ela acumula os bens e ela deposita em casa. Ela já fazia depósitos pessoais. E muitas vezes as pessoas adquiriam bens e enterravam. Antigamente não havia banco, todo o tesouro era enterrado, né? Então você conhece isso, muitas histórias, filmes e lendas, os tesouros estão sempre enterrados, que era uma maneira de guardar os seus bens. E aí dizia para a família o segredo. Então a situação das viúvas, a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. A mulher pós-moderna, ela conquista o seu espaço também, a sua independência financeira, muitas vezes, por conta que ela se torna uma profissional liberal e se forma, tem direito à inclusão no mercado, direitos iguais,
salários iguais, muitas coisas, né? E nisso ela tem evoluído muito. E é o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas, ou do profeta Eliseu. Ele tinha escolas de profetas e é justamente um dos discípulos de Eliseu. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaças de seus filhos serem vendidos como escravos. A mulher procura Eliseu no ápice do desespero. E o texto diz, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então diz respeito a um homem íntegro, né? E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ele deixou uma dívida e uma maneira de pagar era que seus filhos se tornassem servos daquele senhor ou escravos. E isso era permitido na lei de Moisés. Inclusive, quando a pessoa tinha uma dívida muito grande que ele não podia pagar, ele teria que se vender ao outro para pagar. Se colocava como escravo do outro. E tudo isso estava dentro da lei de Moisés. Nós podemos ter um exemplo no livro de Levítico, capítulo 25, tem Êxodo 24, também fala sobre isso, da lei do escravo. Mas vamos pegar aqui Levítico 25, versículos 39 a 41, que diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, e se vender, quer dizer, a própria pessoa se vende, e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Quer dizer, ele ia até com os filhos para prestar serviço. A lei protegia que ele não fosse tratado puramente como um escravo, mas como alguém estava prestando um serviço para completar a sua dívida. E no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12, nós temos também outra referência. 15 e 12 diz assim: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, no ano do jubileu. Ele poderia ser livre. Então era muito comum. Uma única botija de azeite foi o suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Que bênção, que riqueza. O Deus da provisão, o Deus da manutenção, o Deus da graça. Operou. A mulher, ela estava tomada de desespero, de pânico, sem saber o que fazer. Pois assim acontece na vida. É muito comum o que podemos entender na hora da dor. Parece que o pânico toma conta e é que não tem saída. De repente o homem de Deus lança a luz. Havia um milagre para acontecer dentro de casa e ela não sabia. Fé, obediência e família unida. Ou família unida
com fé e obediência, pois a fé opera pela obediência, também está escrito no Novo Testamento. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. De uma forma inusitada. É uma coisa tão simples, né? E basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Foi assim que aconteceu. Deus supriu aquela necessidade. O azeite é um mantimento caro, né? Pois servia de combustível para as lamparinas, para as velas, servia para cozinhar alimentos, servia para atar as feridas, untar as feridas. Então, há diversas finalidades do uso do azeite, né? O azeite, ele é muito útil, é muito ampla as finalidades do azeite. Então, com o azeite, ela estava com material para poder viver bem por muito tempo. A morte na panela. A morte que havia na panela. Temos a escola dos profetas e a morte na panela. A escola de profetas. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. O profetismo em Israel foi se organizando e a partir de Samuel foi inaugurada as escolas dos profetas. A Bíblia diz que Saul entrou na escola de profetas de Samuel e o Espírito de Deus se apoderou dele. E nós encontramos Elias com muitos discípulos. E agora Eliseu dá continuidade a esse ministério e ele foi reconhecido quando tomou posse da capa de Elias que abriu o Rio Jordão. E essa escola, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor e contribuía na manutenção da resistência contra a apostasia, a idolatria que imperava em Israel. A gente vê na primeira carta de Pedro, capítulo 1, que os grandes intérpretes entendem que esse texto diz respeito ao conteúdo das escolas dos profetas. Essa era a matéria em pauta dentro dessas escolas. Pois o texto diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, para outra era, né? Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Esse texto deixa claro que havia um conteúdo explorado pelos profetas, por quem profetizava e por quem conhecia a profecia. A morte na panela. Naquele seminário que havia ali, aquela escola de profetas, Eliseu, todos sentavam aos pés do profeta e ouviam a sua mensagem. E o texto diz claramente no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Você pode acompanhar conosco aí. 4.
versículo 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça o ensopado para estes homens. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas, o discípulo que se destinou, e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A Bíblia diz que ele pegou o que não conhecia. Veja como é tremendo isso aqui. Versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Era uma coisa desconhecida. Esse é o perigo das falsas doutrinas, que pessoas disponíveis e voluntárias, às vezes, que servem bem, mas não têm o conhecimento e pegam qualquer coisa. E hoje, quando se vai na floresta da internet, se colhe de tudo. E aí pode trazer a morte para dentro da panela e distribuir dentro de casa. Um grande perigo isso aqui. Então a comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: a morte na panela! Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Isso aqui é interessante porque a ideia de colocar farinha no ensopado, alguém pergunta qual o significado disso. É a mesma coisa dizer qual o significado de colocar sal dentro da água. Eliseu, ele usou a capa para abrir o Jordão de Elias, usou uma bandeja de sal para curar as águas de uma vertente do Jordão, usou uma botija de azeite para multiplicar e agora usou a farinha para estancar a morte. Isso aqui não é um padrão, isso aqui não é um modelo para ser imitado, ser feito. Isso aqui é uma coisa exclusiva do profeta e Deus naquele momento, para que ninguém saia pegando farinha e criando símbolos para isso. Alguns acham que por conta da farinha que fazia parte da aliança, dos sacrifícios, o sal também era usado como símbolo da aliança. Mas a Bíblia não diz, só diz que ele usou sal, só diz que usou farinha. O resto é conjecturas, tá certo? Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre e estancou a morte na panela. Enfim, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Olha só, essa é uma leitura, né? Eu coloquei aqui ipsiliter, a leitura do autor da lição, o escritor. Eu prefiro acreditar que nenhum milagre acontece sem Deus querer que aconteça. Está além da vontade humana. O que a mulher fez foi desesperar-se diante de Eliseu. Aqueles que procuram o profeta, não é garantia que o milagre vai acontecer. Né? Depende de Deus, porque o próprio Geazi foi operar um milagre com o cajado de Eliseu e não conseguiu fazer nada. É através de quem Deus quer operar. Primeiro veio o desespero. Se encontrar com um homem de Deus, vem a solução de Deus para a pessoa. Então veio de Deus. O que a pessoa fez, a mulher pegar as vasilhas emprestadas, foi obedecer a um mandamento. Essa ação é correspondência da ação de Deus para com ela. Veja que Deus alimenta de fé
de esperança e de uma promessa. E a pessoa corresponde e o milagre acontece. A gente vê que Josafá foi consultar o Senhor por meio do profeta e Deus deu a direção e disse como iria fazer, como iria realizar. Mas a única coisa que se requer para o milagre é fé, confiança em Deus, na sua palavra. É isso que se requer para que Deus opere. E essa fé, ela é gerada pela própria palavra de Deus. Então, a glória toda de qualquer milagre pertencerá única e exclusivamente ao Senhor. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.